Olá, boa noite. Começa agora o Jornal do Senado. O combate ao tráfico de drogas, a desoneração de impostos feita pelo governo federal e a burocracia que dificulta o registro de novos agrotóxicos são alguns dos assuntos do plenário desta sexta-feira. Rubem Figueiró pediu que o governo incentive as pesquisas do setor de agrotóxicos e fertilizantes e, ao mesmo tempo, diminua a burocracia para a entrada de novos produtos no mercado agropecuário. A longa demora do processo de registro de novos agrotóxicos deixa o produtor rural à míngua, sem capacidade de defender suas plantações, e mesmo o plantel de animais, que, ao fim e ao cabo, são um patrimônio de todo o povo brasileiro. É impensável que, em pleno século XXI, o registrante de agrotóxicos precise ir com 3 dossiês: ambiental, o agronômico e o toxicológico, em vários órgãos distintos do poder público, em vez de ir somente a um. Rodrigo Hollenberg criticou os gastos excessivos do governo do Distrito Federal com o Estádio Nacional de Brasília, em detrimento do que poderia ser investido em áreas como infraestrutura, saúde e educação. Acho que é importante receber a Copa, embora ache que Brasília não esteja aproveitando o legado que a Copa poderia deixar. Não vejo obras relevantes de infraestrutura turística, de mobilidade urbana. O que se discute é utilizar 1 bilhão e 600 milhões de reais em detrimento de recursos de investimentos que precisam ser feitos na saúde do Distrito Federal, na segurança pública do Distrito Federal, na educação do Distrito Federal. E o descaso com que o governo vem tratando a cidade nas suas diversas manifestações. Cristóvão Buarque condenou as medidas ligadas a desonerações de impostos promovidas pelo governo federal. No período 2011-2013, nós tivemos 10 medidas ligadas a desonerações de impostos. Somem isso e deve dar uma quantidade razoável de sacrifício de receita da parte do governo. Isso vai pressionar a inflação. Isso vai pressionar o aumento da dívida pública para poder pagar os gastos que estão comprometidos e que a Receita não vai permitir. O discurso do senador Cristóvão Buarque lembra a necessidade do realismo no exame dos dados da economia brasileira. Lembra que é imperioso olhar a economia como um sistema em que uma peça está conectada à outra, que mexer que alterar um dos dados do problema influi na solução ou no agravamento de outro. Paulo Paim falou sobre o aumento do consumo de drogas no país e da urgência em combater o tráfico de entorpecentes. Eu digo que as drogas se constituem hoje um dos temas mais sensíveis e tem que estar na agenda do Congresso Nacional e como resposta a essa verdadeira epidemia ao povo brasileiro. É preciso, pois, cuidado ao se lidar com essa questão. É necessário deixar dogmas de lado e se concentrar em um ponto fundamental. Milhões de brasileiros sofrem o efeito das drogas, tanto as lícitas como as ilícitas. E o presidente do Senado também discursou na tribuna do plenário hoje. Ele falou sobre uma lei de sua autoria que entra em vigor no dia 10 de junho e vai beneficiar o consumidor. A lei determina o detalhamento para o consumidor dos impostos cobrados em cada produto. Deverão ser discriminados tributos federais, estaduais e municipais. São 7: ICMS, ISS, IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS e CID. A informação poderá constar na nota fiscal ou em painel afixado em local visível do estabelecimento. No caso de produtos importados, também deverão ser informadas as alíquotas de imposto de importação, PIS, PASEP importação e COFINS importação. As empresas que não cumprirem as determinações sofrerão punições previstas no Código de Defesa do Consumidor,
como multa e cassação de licença. O espírito desta lei, aprovada pelo Congresso Nacional, é corrigir uma deformação histórica brasileira, o da sociedade que não tem plena consciência e quase nunca invoca a sua condição de contribuinte. Esse desalinho, senhor presidente, deriva do fato de que no Brasil o imposto sempre foi algo escamoteado, embutido, disfarçado, como se um mero detalhe burocrático nas relações de consumo. Renan Calheiros ainda elogiou a iniciativa do governo federal de editar um decreto legislativo para garantir os abatimentos na conta de luz. Foi a saída encontrada depois que o Senado decidiu não apreciar a medida provisória 605 de 2012, que vence no dia 3 de junho. O presidente aproveitou para reafirmar o compromisso do Senado de não votar medidas provisórias que cheguem da Câmara dos Deputados com menos de 7 dias antes de perder a validade. O Senado não pode ser limitado eternamente no seu papel constitucional de apreciar a medida provisória, aprová-las, rejeitá-las, emendá-las, se for necessário, deixar que elas caiam até por decurso de prazo. Fora do plenário, o presidente Renan Calheiros falou sobre a regulamentação da emenda das domésticas. A votação da proposta está prevista para a próxima quinta-feira na Comissão Mista de Consolidação das Leis. Renan espera que todos os direitos dos trabalhadores sejam preservados. Temos que garantir agora todos os direitos, sem que a regulamentação signifique nenhum recuo. Então, logo a comissão que está regulamentando apresenta o projeto, nós vamos votar com celeridade para dar mais essa resposta à sociedade brasileira que efetivamente cobra essa regulamentação. E veja agora algumas votações de destaque previstas para a semana que vem no Senado. Na agenda das comissões está marcada a sabatina do indicado para o Supremo Tribunal Federal. A pauta do plenário está destrancada, sem medidas provisórias aguardando votação. Com a pauta destrancada, 11 projetos aguardam votação no plenário. Entre eles, o que estabelece regras para a distribuição de gorjetas entre os garçons. Também pode ser votada a proposta de emenda à Constituição que define que todos os ocupantes de cargos públicos sabatinados pelos senadores venham ao Senado uma vez por ano prestar contas. Outra PEC aguardando votação elimina a cobrança de impostos sobre medicamentos. E na próxima quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça sabatina Luiz Roberto Barroso, indicado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou a união estável de casais do mesmo sexo pode virar lei. A Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto que inclui essa união no Código Civil. A matéria aguarda a votação agora na Comissão de Constituição e Justiça. Cristiano e Nelson estão juntos desde 2005. Decidiram oficializar a relação em 2010 com o documento de escritura pública declaratória, mais conhecida como a certidão de união estável. O casal precisou ir a 2 cartórios porque o primeiro se recusou a fazer o registro. Hoje, com o documento, eles conseguem ter acesso a direitos como incluir o companheiro no plano de saúde. A partir disso, a gente conseguiu já o plano de saúde e todas as outras questões que são necessárias, né? E que porventura vão acontecer, como o testamento, a pensão. Então, todos esses direitos começam a ser conquistados, né? Depois que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legalidade da união estável para casais do mesmo sexo, é a vez do Senado transformar a decisão em lei. Um projeto da senadora Marta Suplicy altera o Código Civil para definir como entidade familiar a união estável entre 2 pessoas e não mais entre homem e mulher. Casais homoafetivos, mesmo que eles comprovem, geralmente tem a resistência. Por quê? Porque existe uma lacuna na lei que o Congresso Nacional está buscando suprir. A proposta foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos. Agora precisa ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. Uma coisa muito histórica, porque o Congresso Nacional, se formos pensar, nunca aprovou nada para homossexuais. Na CCJ é um grupo grande, muito presente sempre, e de senadores
que tem, a maior parte tem essa visão e não irão contra o Supremo Tribunal Federal, porque não tem porquê. Hoje o mundo caminha para frente, não caminha para trás, né? Nós que fazemos a frente da família, estamos muito espertos para esse assunto e preparados para que ele não passe da CCJ. Nós vamos tentar, e vamos conseguir sim, fazer um substitutivo e viabilizar na CCJ. O projeto altera ainda outro artigo do Código Civil. A proposta simplifica a conversão de qualquer união estável em casamento civil, ao dispensar a autorização de um juiz. Essa união estável poderá ser transformada, né, em casamento mediante um requerimento dos companheiros ao cartório de registro civil. A Comissão de Educação aprovou a mudança do nome da ala Filinto Miller. A decisão precisa ser confirmada pela mesa diretora. Antes, o projeto deve ser analisado pelas comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos. Filinto Miller foi eleito 4 vezes para o Senado e chegou a presidir a casa em 1973, durante a ditadura militar. Antes, no Estado Novo, comandou a polícia de Getúlio Vargas e foi acusado de autorizar prisões ilegais e até torturas. Ser chefe de polícia de um regime ditatorial, mais do que isso, de um regime totalitário como foi o Estado Novo, já indica algumas de suas características e, sobretudo, a sua visão de mundo, a sua ideologia. Ele é acusado de ter excedido em muito aquilo que padrões elementares de civilidade admitiriam para a polícia. A autora do projeto é a senadora Ana Rita. O gabinete dela fica justamente na ala Filinto Miller. As pessoas que me visitavam no gabinete realmente assim, reclamavam porque o Filinto Miller lembra um período muito ruim da nossa história brasileira, né? Do período da ditadura, do período de que muitas pessoas morreram em função do regime militar. Filinto Miller fez parte dessa história. Pelo projeto original, a ala passaria a se chamar Luiz Carlos Prestes, uma homenagem ao líder comunista que cruzou o Brasil para denunciar os abusos da República Velha. O curioso é que Prestes e Filinto Miller se conheceram na juventude e participaram juntos do movimento tenentista, mas a divergência política acabou os afastando nos anos seguintes. Eles vão se reencontrar na era Vargas em polos opostos, né? Porque Luiz Carlos Prestes já vem assumir uma posição revolucionária de esquerda, que vai se manifestar claramente em 1935, e Filinto Miller não, uma posição cada vez mais de direita, cada vez mais conservadora, e que vai atingir o seu ápice em 1937, quando Vargas institui a ditadura do Estado Novo. O historiador critica a troca de nomes. Ela está refletindo uma conjuntura, uma determinada situação que, por ser determinada, é momentânea e que pode ser alterada. Uma situação em que a ideologia está falando mais alto. E quando a ideologia entra, a história sai. O relator na Comissão de Educação também foi contra o projeto. Eu discordo porque é um precedente perigoso, porque isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, uma situação de constrangimento para aqueles que ou são admiradores, até familiares dos homenageados. Ninguém pede para ser homenageado. A proporção que ele é homenageado, logicamente, é porque a ação positiva ele fez. Para evitar a derrubada do projeto, o senador Inácio Arruda apresentou um voto em separado. Ele propôs apenas a retirada do nome de Filinto Miller. Não existe nenhuma outra ala do Senado, nenhum outro local do Senado que esteja com o nome de um carrasco, de um torturador, de um perseguidor. Tá certo? Essa que foi a razão que incomodou muitos senadores, particularmente a senadora Ana Rita, e muitos outros senadores que já passaram por lá, que anunciaram que nem colocavam no seu cartão de visita o nome da ala. Esta é a ala da polêmica, um corredor com pouco mais de 60 metros de extensão e 15 gabinetes parlamentares. Se a mesa diretora confirmar a decisão da Comissão de Educação, os senadores terão que escolher outro homenageado para substituir o busto e o nome de Filinto Miller. O mais cotado é o ex-senador Abdias Nascimento. Ele assumiu o mandato no Senado como suplente de Darcy Ribeiro. Defendeu a cultura negra e a igualdade racial no Brasil. Foi poeta, ator e escultor.
uma grande figura. Eu acho que aí sim, digamos, nós ajustamos bem a história, tá certo? Com uma figura tão forte como foi a de Abdias. A nossa expectativa é de que o nome dele seja acolhido por unanimidade na nossa comissão. E espero que a mesa diretora, que é quem dá a última palavra em relação a essas alterações, substituições, permutas de nome, acolham também a indicação de Abdias como um nome que vai ilustrar a nossa ala. A música de Fábio Miranda, a integração entre lavoura, pecuária e floresta. E as obras de transposição do Rio São Francisco. Estreias da TV Senado neste fim de semana. Qual o futuro do rio que corta 6 estados e integra o Brasil? Será que o Rio São Francisco está morrendo? O repórter Senado acompanhou o trabalho de fiscalização da Comissão Externa do Rio São Francisco, as obras dos eixos norte e leste da transposição, e aponta os principais problemas enfrentados por esta que é considerada uma das maiores obras de infraestrutura do país. Uma lei aprovada este ano no Congresso Nacional cria estímulos para a produção que integre pecuária, agricultura e plantio sustentável de madeira na mesma propriedade. Na Embrapa Cerrados, o Ecosenado mostra como vai funcionar essa integração de lavoura, pecuária e floresta. No Parlamento Brasil, veja reportagens do Legislativo do país. No Amazonas, a Assembleia Legislativa promove a revisão da Constituição Estadual. Em Alagoas, um projeto prevê a melhora do saneamento da orla marítima. Em Brasília, a Câmara dos Deputados traça um panorama dos debates trabalhistas e o Senado discute a regulamentação da publicidade infantil. E o Espaço Cultural traz o músico e compositor Fábio Miranda. Ele apresenta seu novo disco, Caravana Solidão, que tem 9 canções autorais interpretadas apenas com a viola de 10 cordas e a voz. Pessoas, lugares que não vão mais voltar. E porque eu desperdicei o meu tempo, é que agora esse tempo... Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e um ótimo fim de semana.